Gente, deixa eu falar uma coisa muito interessante pra vocês. Estava vendo um vídeo aqui e eu achei muito interessante o que a irmã estava falando no vídeo. Sobre a importância de um pai educar o filho e passar princípios e valores. Sabe, olha, eu fui criado na igreja. Eu fui pra igreja bem pequenininho e ali eu aprendi a palavra de Deus. Meu pai me ensinou, me colocava para ir para os cultos, para participar, para mim estar entrosando, me ensinava ali dentro da palavra e isso foi formando muito do meu caráter na vida, sabe? Porque os princípios que Jesus deixou são princípios muito sólidos, né? De comportamentos que a gente tem que ter na sociedade. Que muitas vezes uma família que não tem essa base religiosa não consegue transmitir ou não consegue viver isso no dia a dia. Então eu tive. E também há uma diferença entre quem cresce na igreja é, 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 e aprende ali os ensinamentos, mas não pratica. Porque tem muitas vezes as pessoas que conhecem como são as escrituras, conhecem os mandamentos de Deus e não praticam. Eu tive uma formação muito sólida em relação a isso. Mesmo no período que eu estava fora da igreja, eu não procurei outra religião. Porque eu fui apresentado, me ensinaram e me apresentaram, não foi só um ensinamento, eu fui apresentado a um Deus o qual eu sempre acreditei. Então eu não precisei buscar em outra religião. Cada um que quer fazer, faça o que quer da sua vida. Para isso tem o livre-arbítrio. Mas eu não quis buscar outra religião, nenhuma das outras, além do cristianismo. Mesmo eu estando fora da igreja, eu sempre acreditei em Deus. Eu nunca fui fazer qualquer outro tipo de coisa que envolvesse outra religião. Foi uma escolha minha. Porque eu tive um princípio muito sólido, mesmo vivendo as coisas que o mundo fazia. Eu vivia a carne no mundo, os prazeres, as festas, a prostituição, os vícios, vivi tudo isso no mundo. Mas essa prostituição religiosa eu não vivi. E eu devo muito isso ao ensinamento que meu pai e minha mãe me deu na igreja. Me apresentando quem era de fato Deus, não só me ensinando. Porque às vezes a gente aprende sobre alguém, mas não conhece, você não apresenta. Eu, além de eu ser apresentado, né, de ser ensinado, eu fui apresentado. Então, eu sempre tive, quando eu estava fora, essa vontade de voltar de tudo, porque eu sabia que eu estava vivendo coisas que não eram ali dos princípios que Jesus que deixou ali na Bíblia. E eu estava vendo, lembrando de alguns exemplos, que hoje em dia os pais estão assim, eu não posso ir na igreja porque não tem escolinha pro meu filho. Eu não posso ir na igreja porque, meus filhos têm rinite, meus filhos têm isso, têm aquilo. E não tem escolinha pra eles, eles não vão. Não tem biscoito, eles não vão. Não tem bolacha, eles não vão. Então eu vou ficar lá porque tem que ter desenho, tem que passar desenho pra A igreja não é um entretenimento, tá? Nem tem que ter uma salinha de recreação para pai e mãe, não. O ensinamento ele vem de casa. O meu pai, quando eu era criança, o meu pai e minha mãe sempre botaram ordem na casa. Eles sempre deixaram a vida inteira. Até o momento que eu me mudei, eu me mudei da casa dos meus pais com 33 anos, eles deixaram claro que quem mandava na casa deles era eles. E ali tinha que seguir a regra deles. Eles eram que mandam, porque eles que eram os provedores, a casa era deles, eu morava, então eu vivia na dependência deles. E a gente tem que saber passar esse princípio pros filhos. Hoje em dia os filhos querem mandar nos pais. Não, eu não vou na igreja hoje. Não, eu não vou. Eu vou pro baile, eu vou sair, eu vou fazer aquilo. Meu pai só deixou fazer. Aliás, ele não deixou, né? Eu impus algumas coisas quando eu era maior de idade. Eu tive que esperar até os 18 para poder bater o pé e falar que eu queria ir pro baile. Tá? Mesmo assim, contra a vontade do meu pai. E hoje em dia as pessoas perderam muito desse princípio. Os filhos que governam as casas, sabe? E as pessoas não conseguem passar esses princípios de Jesus. O meu caráter foi moldado de ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que não mente, uma pessoa que não planeja, que não maquina o mal, que não tem pensamentos de vingança, desejos de vingança, todas essas coisas, sabe? Mesmo com tudo que eu passei, que eu sofri muita coisa nesse mundo, eu tive esse princípio porque eu fui ensinado aqui, ó, dentro da Bíblia. E é o que eu acredito. Mesmo quando eu tava aí vivendo uma vida muito louca, é isso aqui que eu acredito. Eu acredito em tudo que está aqui. Então a minha confiança, a minha fé, ela está em Deus. E eu acredito que todas essas coisas que eu vivi, todas essas injustiças, Deus vai trazer. Não, é uma coisa que está escrita aqui na Bíblia, que Deus vai trazer justiça para aqueles que forem justiçados.
Fala que bem-aventurados que têm sede, fome de justiça. Entendeu? Então a gente tem que saber o que a gente ensina dentro da nossa casa, porque a igreja não vai educar um filho. O colégio não vai educar. O colégio ele dá instrução, mas ele não dá princípios. O princípio e o caráter ele é moldado dentro de casa. Quando o seu filho vai lá pegar R$ 1 na sua carteira e você mete o cacete dele, sabe? Pra corrigir, você vai lá, corrige com palavras duras. Você vai lá e corrige o filho para que ele tenha caráter, para que ele aprenda a não pegar nada que não é dele. Para que ele aprenda que quando ele quer alguma coisa, ele tem que trabalhar. Quando seu filho mente para você, porque um filho que mente para um pai é um filho que não confia no pai. E o relacionamento ele tem que ter confiança. Ele precisa disso, dessa base de confiança. Eu tive muito desses princípios. Que meu pai e minha mãe passou, sou muito grato a eles. Eu sempre procurei ser um filho muito respeitoso. Eu discutia pouco com a minha família, né? Eu tive os meus momentos de rebeldia, mas eu discutia pouco. Eram poucos embates que a gente tinha, porque eu sempre soube respeitar pai e mãe ali e a hierarquia. Hoje em dia as pessoas não sabem respeitar a hierarquia, não sabem se colocar no seu lugar. Um sobrinho quer tratar um tio como um cachorro ou como um coleguinha da rua. Sabe, essas coisas os pais têm que passar para os filhos. Os filhos não podem governar os pais. Os pais têm que saber impor limite. Por mais que você confie no seu filho, por mais que você ame o seu filho, você tem que impor limite e passar esse tipo de situação. Sabe por quê? Porque mesmo eu tendo sido tão iludido, tendo sido tão trapaceado, roubado, enganado, traído, desrespeitado, abusado, trapaceado, tudo isso que aconteceu na minha vida, eu tive um princípio básico ali da Bíblia. De não fazer o mal, de não ser uma pessoa mau caráter, de não pagar o mal com o mal. Ainda que as pessoas me fizeram muito mal, porque elas fizeram mal pra mim. Muitas pessoas tentaram destruir a minha vida e muitas delas conseguiram me jogar em buracos que só Deus conseguiu me arrancar. Se dizendo minhas amigas. Eu trazendo na minha casa, eu pagando as coisas pra elas. Sou seu amigo, usa isso daqui. Saia com fulano, faça isso, faça aquilo, sabe? Mas eu sempre tive uma base, uma educação muito... As pessoas falam muitas coisas a meu respeito que eu já falei nos vídeos que eu gravei hoje, que eu não tô nem aí, entendeu? Mas uma coisa que eu nunca ouvi alguém falar é que eu era mal educado, que eu fui desrespeitoso, que eu humilhei, que eu usei alguma palavra pra coisar. Muito pelo contrário, eu aguentei as humilhações calado, como ovelha muda. Mas por quê? Porque eu tive uma base bíblica e acreditando, sempre mantendo a minha fé, que Deus é quem ia me sustentar. E que um dia a minha vitória, ela ia chegar. E Deus vai fazer isso, vai fazer com que aquelas pessoas que me humilharam, que aquelas pessoas que me roubaram, que aquelas pessoas que me desprezaram, que fizeram qualquer coisa comigo, Deus vai trazer tudo isso à tona, vai trazer justiça sobre todas essas coisas. É uma promessa, é uma garantia que Deus deu, gente. É o Deus que eu conheço, é o Deus que eu aprendi. E eu sou muito grato a Deus, né? Esse vídeo é para agradecer a Deus pelo ensinamento que meu pai me deu dos dias que quando eu era criança, que eu não queria ir pra igreja. Ele vai sim, vai ficar em casa não. Vai ficar em casa fazendo o quê? Assistindo novela? Vendo filme? Que novela só fala de traição, de roubo, de enganação, de trapaça. Não traz nem alimento nenhum de bom isso. Que princípio que vai te trazer? Nada de bom. Vai ficar em casa vendo filme, jogando videogame, fazendo... Não, vai pra igreja, vai aprender a Bíblia. Pra você ser uma pessoa direita, uma pessoa correta. Pra não ser um abusador, pra não ser um mentiroso, pra não ser um ladrão, pra não ser uma pessoa que fala mal dos outros, pra não ser uma pessoa injusta. Que graças a Deus, se eu fui injusto com alguém, eu peço que a pessoa me perdoe, mas pelo que eu me lembro, eu não cometi nenhum ato de justiça. Eu fui injustiçado. Eu fui explorado. Eu fui traído pelas pessoas dentro da minha casa, fui roubado dentro da minha casa. Fui traído por pessoas que eu trouxe aqui, ó, pra beber da minha bebida e pra comer da minha comida. E pra sair daqui falando mal de mim. Eu passei por tudo isso. Mas eu nunca perdi, ó. Nunca apaguei os ensinamentos que estavam aqui. Porque eu nunca retribuí o mal com o mal. E nem quero. Eu quero que Deus me livre desse dia. Peço a Deus misericórdia. Entendeu? Mas a justiça, ela tem que vir. Ela tem que vir para essas pessoas. E a importância da gente conhecer a Deus e ter um ensinamento bíblico. Foi igual eu falei do policial que passou. Eu vi que é diferente. Fala diferente. Anda diferente, se veste. Você não fala como essas pessoas que você está inserida nesse contexto. Nesse ambiente. Ele falou comigo, você não é igual a eles. Há uma diferença clara e nítida. Eu dou graças a Deus por isso. E eu espero que você tenha captado e recebido essa mensagem de ter um ensinamento e uma base bíblica. Ó, quer ser uma pessoa direita?
caminha sobre cima disso daqui, ó, da Bíblia, tá?